Olá pessoal, eu sou o Fausto Villanova e hoje eu vim aqui fazer um vídeo de introdução a PHP. Tá? PHP é uma linguagem web, uma linguagem que ela pode ser utilizada tanto para front-end como para back-end. Hoje é uma linguagem que já tem 30 anos, tá? E ela é uma linguagem bem dinâmica, é uma linguagem bem grande de se estudar, tem vários recursos e hoje nela como muitas linguagens mais antigas, evoluiu e hoje tem vários frameworks, né, que são utilizados por ela, né, o Zend, Laravel, entre outros aí. Como o PHP é uma linguagem muito grande, um vídeo de introdução seria bem longo, então eu resolvi fazer vários vídeos para não ficar muito pesado para o pessoal que vai assistir, tá? Então, vamos deixar de conversa e vamos colocar a mão na massa. Então, vamos lá começar. Então, o que que a gente precisa para trabalhar com PHP? Bom, a gente precisa ter o PHP instalado na nossa máquina, né? E aí existem várias maneiras de instalar ele. A gente pode instalar o Apache, depois instalar o PHP e fazer toda uma configuração manual, ou a gente pode optar por pacotes prontos, como a gente tem o Waze PHP, o AMP Server, tá? Entre outros que tem aí pacotes que já fazem uma instalação e ele já vem quase tudo configurado, então até às vezes é um pouco mais prático. Por exemplo, eu uso o AMP, tá? O AMP Server, então é bem tranquilo de instalar, tem a página, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem baixar e instalar. Ele instala o Apache, ele instala o PHP, tá? E aí tem várias versões, né? E ele instala o MySQL e MariaDB também. Então, assim, ó, ele é bem prático nesse sentido, assim, de utilização, tá? Então, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu vou abrir ele aqui, então. Ó, aí ele carrega todos os módulos, tudo ali pra gente. E aí aqui no cantinho, ó, a gente consegue ver que ele já disparou e ele ficou verdinho, quer dizer que está tudo ok funcionando, tá? E como é que a gente acessa, então, para ver se realmente ficou tudo ok? É só a gente acessar o localhost, tá? E aí a gente acessa o localhost e ele mostra aqui algumas informações para gente. Tá? Então, por exemplo, tem aqui ó, o Apache 2.4, MySQL 5.8, DB, MariaDB 10 e o PHP 5.7.8, tá? Então, isso é o que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, assim, ó, isso é o que vem, e aí aqui já vem algumas configurações que é o que está executando atualmente. Tá? Então, nem vou me deter muito por aqui. Tá? E vou passar um pouco mais para a prática. Bom, existem várias maneiras a gente trabalhar com PHP. Tá? Eu vou abrir aqui um terminal para a gente. Tá? E E eu vou fazer o seguinte, ó, quando a gente instala, por padrão, ele instala uma pasta, um diretório chamado AMP no raiz do nosso C, tá? E dentro dessa pasta AMP, a gente tem uma pasta www, que é o que é exibido quando a gente acessa o localhost. Então, para mim começar a trabalhar, tá, eu posso chegar aqui e digitar alguma coisa aqui, criar algum documento para a gente começar a trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de projetos PHP, tá? Então, a pasta foi criada, ó, MD projetos PHP, e aí eu vou abrir essa pasta projetos PHP. Tá? Abriu a pasta, perfeito. E agora eu posso começar a programar, tá? Eu vou abrir aqui o Visual Code, já nessa pasta, e aí vamos começar a programar. Gente, olha só, eu vou começar desde o zero aqui, alguma coisa, um curso de introdução a PHP, né? Tá? Então,
eu vou criar um arquivo chamado exemplos01.php, tá? E aí eu vou começar a trabalhar aqui. Tá? Ele está pedindo para instalar um complemento ali, eu não vou me deter muito nisso agora aqui. Então, ó, toda vez que eu começo a trabalhar com PHP, eu tenho que abrir ele dessa forma aqui. Tá? E aí, toda vez que eu precisar imprimir alguma coisa dentro do meu navegador, exibir alguma informação, eu vou usar o comando echo. Tá? E aí eu posso escrever aqui, né? Introdução. Perfeito? Então isso é suficiente. Ó, pronto, salvei com Ctrl S. Por exemplo, vou testar isso aqui, ó. Então eu digito lá, localhost barra projeto PHP, tá? E dou um Enter. Opa, projetos. Projetos PHP, tá? E aí ele lista o meu diretório aqui. E aí eu clico em cima do arquivo que eu quero executar. Tá? E aí ele executou o eco, imprimiu na tela aqui o que eu preciso. Gente, essa tela aqui é exibida porque eu não tenho um arquivo chamado index.php. A hora que eu tiver o arquivo index.php, é ele que vai ser aberto na hora que eu executo. Tá? Bem, voltamos para cá. Tá? Outro detalhe, eu posso fazer comentários dentro do meu código-fonte e aqui para comentar a gente usa o barra barra e aí eu posso escrever algum comentário. Então eu vou colocar aqui o primeiro assunto que a gente vai ver que são variáveis. Legal? Então assim, ó, existem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, no PHP, o tipo da variável, se ela é uma cadeia de caracteres, um string, se ela é um número inteiro, se ela é um número com ponto flutuante, que é quebrado, se é um booleano, se é uma data, tá? Ele é definido pelo conteúdo. Eu não preciso especificar o tipo como em algumas linguagens. Legal? Então, isso também é existem vantagens e desvantagens nessa questão. Outra questão aqui também que é interessante é que o PHP ele permite que eu crie variáveis a qualquer ponto do meu documento. Então, eu posso estar programando, na hora que eu precisar de uma variável, eu crio ela e acabou. Tá? Eu não preciso me preocupar muito com isso também. Tá? Então, existem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Tá? O positivo é que ele acaba se tornando muito flexível, o negativo é que a gente tem que ter um certo tipo mais de cuidado para não acabar criando muitas variáveis desnecessárias, tá? E uma outra característica das variáveis do PHP é que todas elas começam com cifrão, tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável um nome, tá? Eu posso lá, Fausto Villanova, tá? Então, eu criei uma variável nome, nome recebe Fausto Villanova, eu criei um espaço na minha memória com nome. Tá? E assim por diante. E ele já define pelo conteúdo que essa é uma variável string. Eu posso criar aqui uma variável ano, vamos supor, 2024. Ele já define que essa variável ano, né, é uma variável inteira. E assim por diante. Aí toda vez que eu quiser criar uma variável ou alguma informação, eu vou colocando essas coisas. Por exemplo, vamos seguir mais em frente. Tem uma questão aqui. Vamos ver se realmente isso funcionou antes da gente seguir em frente. Então, eu posso fazer lá, cifrão nome. Tá? Uma coisa interessante aqui, já vou colocar, é que o eco, ele consegue reproduzir HTML, tá, gente? Então, eu posso digitar aqui os HTML e automaticamente ele vai reproduzir. Então, para não ficar grudado ali o nome com a introdução, eu dei um BR aqui. Tá? Vou salvar, ó. Vou lá, ó, vou dar ó. Então apareceu lá. Tá? Tudo bem. Bom, que mais? Vamos ver aqui. Operadores matemáticos. Como toda linguagem de programação, eu posso realizar algumas fórmulas. E os operadores matemáticos eu tenho soma, subtração, multiplicação,
divisão, tá? Então, tem alguns operadores que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu quero calcular a idade de um indivíduo. Então, eu pego o ano, eu já tenho uma variável, tá? Menos o ano que ele nasceu. Vamos supor que ele tenha nascido em 1981, tá? E aí eu tenho o cálculo da idade. Então, se eu colocar agora um eco, idade é, tá? Vamos colocar um BR aqui junto, um HR aqui para dividir, fazer uma barrinha, tá? Idade é. Uma coisa interessante que acontece no PHP são as concatenações. Em outras linguagens, a concatenação seria com sinal de mais. No PHP é com ponto. E uma coisa interessante também que acontece no PHP é que essas concatenações elas não precisam ser só de strings, tá? Então eu posso ter um dado string e um dado inteiro, por exemplo, e eu posso fazer essa concatenação. Tá? Então vou salvar aqui. Vamos lá, dar um reload na página e ele já calculou. Tá? E ele deixou grudado porque eu deixei aqui espaço. Vou dar um espaço aqui e aí ele separa lá um pouco mais. Ó. Tá? Então ele calculou a idade. Tá? Outra coisa que é importante é que ele segue a regra da matemática, gente. Então, como toda linguagem também. Ó. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, 2 mais 3 vezes 5, tá? Isto aqui não é 25. Isso aqui é 17. Tá? Ó, vou salvar. Tá? Deixa eu colocar aqui um. Eu vou colocar sempre isso aqui para causa quebra de linha, para não ficar grudado, para a gente conseguir visualizar melhor os exemplos. Tá? Então, olha lá agora, ó, eu vou dar um reload. Ó, 17. Aí vocês vão falar, ah, por que 17? Não é 2 mais 3, 5 vezes 5, 25? Sim, é exatamente isso. Porém, gente, uma coisa que vocês têm que entender, e isso não é informática, isso é matemática, é que ele realiza a operação mais forte primeiro. Então, a mais forte é a multiplicação. Então, primeiro ele multiplica e depois ele soma. Então, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Se eu quiser realizar uma operação mais fraca primeiro, eu tenho que colocar ela dentro de parênteses. Né? E aí, agora sim, então esse aqui é 17 e esse aqui é 25. As regras de matemática são importantes porque normalmente a gente vai fazer alguma regra de negócio que tem alguma fórmula e se a gente não souber como isso funciona, a gente não vai obter o resultado certinho. Tá? Mas isso também já não é mais questão de matemática, isso é questão de, não é uma questão de informática, é questão de matemática. Tá? Bom, outra coisa que é muito interessante dentro de PHP são variáveis de variáveis. Ah, como assim variáveis de variáveis? Imagina o seguinte, ó, eu tenho uma variável chamada campo, tá? E essa variável se chama curso, tá? E aí eu tenho uma variável, tá? Vou colocar aqui uma variável chamada curso, e essa variável se chama personal homepage, ou PHP. Legal? Então, assim, ó, eu já tive muitas situações de estar desenvolvendo um módulo de algum sistema e os campos serem bem dinâmicos, né? Não serem sempre os mesmos, e aí eu ter que puxar o nome dos campos de alguma forma. No PHP isso é fácil, tá? Por exemplo, se eu usar, olha só, cifrão hash, tá? Campo, tá? Vou colocar um BR aqui, para ele quebrar a linha ali, para a gente ver o resultado. Então, voltando ao assunto. Ó, se eu colocar campo, tá? O que que ele vai fazer? Ó, opa, né? Faltou um ponto e vírgula. Vamos lá. Olha lá, ó. Curso. Curso por quê? Porque o campo é o curso.
Agora, gente, se eu colocar mais um cifrão, olha o que vai acontecer. Personal homepage. Tá? Gente, olha só. Qual é o conteúdo do campo? É curso. Então, eu usar isso aqui, tá? É a mesma coisa que eu usar isso aqui, tá? Porque está pegando a palavra curso daqui, ó, e está adicionando um cifrão na frente, falando que é uma variável. Em resumo, é isso. Então, é uma variável de variável. Tá? Então, essa aqui é um recurso bem interessante, que não é assim encontrado em muitas linguagens, tá? E isso acaba deixando ela um pouco mais flexível para a gente. Tá? Outro detalhe importante aqui, eu vou montar mais um exemplo aqui. Exemplo 02.php. Olha só. Uma outra coisa que é interessante, que muitas linguagens também têm, é a possibilidade da gente mesclar o nosso PHP com o HTML, tá? Principalmente nas linguagens web, isso é bem interessante. Tá? Não é um hábito muito comum, vou colocar aqui exemplos 02. Tá? Não é um hábito muito comum, legal? Então eu posso, por exemplo, abrir um PHP aqui, tá? E colocar aqui um eco, fazer toda uma programação PHP aqui, com variáveis, com tudo. Vou colocar aqui introdução a PHP, tá? E aí eu vou programando todo o PHP, todo o script em PHP que eu preciso e encerro com interrogação maior, tá? Aí eu posso voltar para o meu HTML aqui, vou colocar uma barra horizontal. Ah, mas agora aqui eu preciso fazer novamente um cálculo, então não tem problema. Então vou pegar aqui, vou abrir PHP de novo e vou colocar mais um pouco aqui de PHP aqui, vamos supor, vou colocar aqui um cálculo 100 vezes 10 dividido por 15. Melhor, 100, vamos fazer uma porcentagem aqui, vamos supor, eu tenho 1.500, 15%, tá? Multiplica por 15 e divide por 100. Isso é uma regra de porcentagem, ele vai dar 15% de 1.500 e aí depois eu posso encerrar o meu PHP. Então aqui é interessante, ó, eu posso abrir vários scripts PHP em posições diferentes, fazendo coisas diferentes, não precisa ser só uma linha, né, gente? Eu posso colocar diversas linhas, isso acaba tornando bem flexível. Não é um hábito muito comum da gente fazer esse tipo de coisa. Tá? Eu estou apenas mostrando porque realmente é possível fazer. Então, vou voltar lá, ó, vou dar um F5 aqui para aparecer o exemplo 2 lá e vou clicar nele, ó, e aí ele fez. Ó. Aqui ele imprimiu o eco com PHP, aqui ele calculou os 15% e colocou a barra horizontal, sendo que aqui é um script, né? Aqui é um script e aqui é outro. Tá? Então, existem essa vantagem que a gente pode utilizar. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. O ideal, gente, o ideal é a gente fazer tudo separadinho, bonitinho. Por isso que, inclusive, o PHP permite a utilização do MVC. Tá? Então, separar o que é view, o que é controle, o que é model. Então, model e controle realmente vai ser PHP puro. Tá? E o view a gente vai incorporar um HTML. Tá? Claro que, como eu falei para vocês, o interessante é que o eco ele lê o nosso HTML, né? Tanto que se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um EM, um exemplo, e um strong, então um negrito, então um itálico e um negrito, né? Ele vai reproduzir isso lá no meu navegador, tá? Ó, vou salvar. E vou lá para o meu navegador e dar um reload lá, ó, e ele colocou, ó, negrito e itálico, ó, tá? Então também essa tem uma certa vantagem com relação a isso também. Eu posso fazer todo um HTML, jogar ele dentro de um eco ali, no meio de um código PHP, e ele vai funcionar sem problema algum.
Tá? Claro, como eu falei para vocês, tudo isso são vantagens e desvantagens. A vantagem é porque ele se torna super flexível, ele não tem muito mimimi ali que a gente tem que ficar se preocupando, mas também isso é uma desvantagem porque isso vai exigir um pouco mais de organização, um pouco mais de atenção do desenvolvedor, tá? Então a gente tem que ter certo tipo de cuidados, perfeito? Então vamos seguir em frente, então. Outra coisa que é muito boa para a gente trabalhar com PHP são os arrays. Antigamente a gente chamava de vetores, depois passou para array. Então, a questão de nomenclatura é indiferente. Hoje é realmente conhecido por array. E array nada mais é do que uma variável indexada. Tá? Ou seja, eu tenho uma variável, um espaço na memória, e esse espaço eu posso armazenar várias informações e eu acesso essa informação através de uma chave, de um índice, tá? Então, gente, por exemplo, eu posso criar aqui um array, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, vamos supor um array de nomes, tá? E aí, para mim criar um array, eu tenho várias maneiras. Eu posso usar a função array, tá? E aí, aqui dentro do array, eu crio os nomes que eu quero. Cada nome que eu criar vai ser uma posição que eu vou colocar lá, tá? Ó, aqui eu criei um array, com 4 elementos, perfeito? Bom, gente, outro detalhe interessante. Os arrays a gente não consegue visualizar ele através do eco, então eu tenho que usar um printr, tá? Para me poder visualizar os arrays. Então, se eu colocar lá nomes, tá? Eu vou ver no meu navegador que eu tenho um array com 4 elementos, sendo que o Fausto é o elemento 0, o João é o 1, a Maria é o 2 e o Pedro é o 3. Tá? Vou salvar aqui, vou lá para o navegador, ó, e vamos ver lá então o exemplo 3. Ó. Como eu falei para vocês, ó, 4 elementos, o Fausto é o 0, o João é o 1, a Maria é o 2 e o Pedro é o 3. Tá? 4 elementos. Se eu quiser recuperar apenas um elemento, tá? Eu vou começar a usar o printr aqui agora. Tá? Também vou colocar aqui um BR para ele quebrar as linhas, tá? Não ficar tudo grudado lá, para a gente poder entender melhor. Então, por exemplo, se eu preciso recuperar um elemento, eu uso colchetes e a posição do elemento que eu quero. Tá? Então, por exemplo, eu quero a Maria. 0, 1 e 2. Então, eu ponho 2 aqui, ó. Eu estou falando, imprimir a Maria. Tá? Então, vamos salvar. Vamos lá no navegador e eu vou dar um atualizar aqui, ó, e aí veio a Maria. Tá? Outra coisa interessante, uma outra maneira da gente criar um array é o seguinte, vamos colocar aqui cursos, tá? Eu posso criar o array indicando a sua chave, o seu índice. E aí tem uma coisa interessante no PHP que ele permite que eu crie índices utilizando strings, tá? Tipo, vamos supor aqui, eu quero o índice A, tá? Aí eu ponho uma chavezinha assim e falando aqui, ó, por exemplo, PHP. Aí eu posso colocar aqui B e falar aqui HTML. Eu posso colocar aqui C e falar que esse aqui é JavaScript, tá? Outro detalhe interessante é que eu posso misturar as minhas chaves de índices também com outros tipos de informação. Eu posso falar que esse aqui é o 2 e que o 2 vai ser React. Tá? Vou dar um print R nesse cara aqui para vocês verem. Tá? Deixa eu colocar aqui o BR. Tá? Então, ó, cursos. Tá?
e vamos ver lá no navegador o que foi que aconteceu. Então, reload, e aí eu tenho lá meu primeiro elemento, meu segundo elemento, meu terceiro elemento e o meu quarto elemento. E aí aqui tem uma coisa interessante, tá? Se eu precisar, por exemplo, recuperar, eu quero recuperar aqui o HTML. Então eu ponho lá, olha só, da mesma forma, como eu recuperei o nome lá, ó, eu ponho lá cursos, colchetes, e aí eu ponho a chave que eu quero. No caso aqui é uma chave string, tá? Da mesma forma que se eu quiser recuperar o React, eu sei que o React tem uma chave numérica, tá? Então eu ponho lá cursos e a chave numérica do React, tá? Então eu posso fazer dessa forma. Então dessa forma aqui, o que vai retornar aqui? HTML e React, ó, que é o B, que é o HTML, e o 2, que é o React, tá? Então, ó, vou lá no navegador, vou dar um reload e tá lá, HTML e React. Ficou tudo grudado porque eu não coloquei o BR aqui no meio. Então, vou colocar aqui para separar, ó. E vou lá no navegador de novo e voilá, separado bonitinho, tá? Então, a gente tem várias funções que a gente pode fazer aqui. Perfeito? Então, vamos seguir em frente. Ainda tem mais algumas coisas que a gente pode ver com o array, tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Então, esse aqui vai ser o final da primeira parte, tá? E a partir da segunda parte eu vou continuar desse ponto em diante aqui com questão dos arrays. E aí a gente já vai ver mais algumas outras coisas também, como estrutura de desvio, estrutura de repetição, funções e classes, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Ah, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? E logo eu já posto a segunda parte. Obrigado, pessoal.